Salve, salve, torcedor vascaíno! Voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, vamos aí falar das notícias do Vascão de hoje. Vasco não vai vender o garoto Andrei, pessoal. O Campelo disse que não chegou absolutamente nada aí para vender o garoto. Vamos falar sobre o Roberto Dinamite falando que não será candidato à presidência do Vasco. O Edmundo disse que tem um grande sonho de ser o presidente, né? Pelo contrário do Dinamite. Também vamos falar sobre um candidato que já está confirmado e que diz que já tem 2 reforços europeus contratados para o Vasco. E também vamos falar sobre o Leandro Castan, que disse que quanto mais sofre com o Vasco, mais ele ama o nosso clube, pessoal. Meus amigos, o Leandro Castan será que virou vascaíno de vez? Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dar essa força aí para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre se inscrevendo diariamente aqui no canal, todos aqueles que me acompanham desde lá do início, quando eu estava começando aqui no YouTube. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, vamos falar aí do Leandro Castan, né, pessoal? O zagueirão do Vasco deu uma entrevista bastante interessante falando aí sobre o seu amor, nosso clube de coração, né, meus amigos? Ele disse que tem uma grande paixão pelo Vasco. Quanto mais ele sofre com o Vasco, mais ele ama. É assim que a gente também, torcedores, passamos com o Vasco. A gente sofre, rebaixado 3 vezes. A gente continuou com o Vasco, continuou na luta. E o Leandro Castan parece que tem esse grande interesse aí em permanecer no Vasco, em continuar, assim como fez o Mauro Galvão, né, pessoal? O Mauro Galvão já mais experiente do que o Leandro Castan. E o Leandro Castan tem muito a contribuir ainda com o Vasco. Ele disse que tem um amor grande por esse clube e que quer ficar bastante tempo no Vasco, porque ele ficou vários meses sem receber salários e não cogitou sair do Vasco, quis continuar e agora está lutando aí para ver um Vasco melhor. Torcemos para que isso aconteça o mais rápido possível, né, meus amigos? Bom, pessoal, aí uma entrevista o nosso craque Edmundo falou sobre ser presidente do Vasco. Ele disse que é um grande sonho da sua vida ser presidente do Vasco. Esse ano, que parece que o Júlio Brandt será candidato a presidente do Vasco. Pode ser que, quem sabe, o Edmundo venha como vice-presidente aí do Júlio Brandt. O Júlio Brandt, que uma live confirmou. Se você não sabe, o Edmundo é do mesmo grupo político do Júlio Brandt. Eu acho muito difícil que, se o Júlio Brandt vier como presidente, o Edmundo larga a chapa dele e tente ser aí candidato à presidência do Vasco. Pode ser que ele venha aí como vice-presidente Júlio Brandt. Eu acho que se ele for candidato, somente se o Júlio Brandt abrir mão aí de ser candidato à presidência do Vasco. Outro lado, o Roberto Dinamite diz que não tem interesse aí em ser presidente do Vasco. Ele que já foi dirigente do Vasco entre 2008 e 2014. Ele que viveu aí uma péssima fase com a camisa do Vasco, também trouxe o nosso último grande título de expressão, que foi a Copa do Brasil de 2011. Cara, eu nunca vi isso na torcida do Vasco, esse comportamento vindo pra rua, expressando e colocando para fora o seu sentimento após uma conquista tão importante. Eu acho que é essa a função dos dirigentes, de preparar uma equipe, de colocá-la para disputar, se possível conquistar. E nós conquistamos a Copa do Brasil, é um título inédito, e essa comemoração é mais do que justa, por parte de todos os torcedores. É Dinamite! Valeu! Eu estou muito feliz ter sido jogador e hoje presidente, campeão da Copa do Brasil. Valeu! Mas eu acredito que o Roberto Dinamite tem que dar uma afastada assim, não mexer mais com a política do Vasco, porque infelizmente ele ficou muito manchado por ter sido presidente do Vasco. Não pelas glórias que ele conquistou com a camisa do Vasco, porque é um dos grandes ídolos, o maior ídolo aí da história do Vasco. Vamos torcer para que venham candidatos preparados para assumir a presidência do Vasco em 2021. Pessoal, e falando aí em candidatos à presidência, o candidato Levenciano deu uma entrevista aí a uma live no YouTube falando sobre vários assuntos de Vasco, pessoal. Ele disse que prepara aí grandes coisas para o Vasco. Segundo o Levenciano, ele disse que vai entregar um projeto aí do estádio para o Campelo. O Campelo pode gostar ou não, mas ele está fazendo a sua parte, correr riscos pelo Vasco. Ele também disse que pretende fazer um estádio novo para maior capacidade, que você aumenta aí de gerar receita de bilheteria, fora todos os acessórios, estacionamento, bares, hotel e etc. Isso aumenta a capacidade de recebíveis e tomar
créditos e o Vasco precisa disso, segundo aí o Levenciano. Ele disse também que está bastante focado em planejamento estratégico. Ele sabe que a política do Vasco é uma guerra e que está tentando aí mostrar ao vascaíno que existe uma terceira via. No caso aí, o seu voto no Levenciano, né, pessoal? Que seria uma outra opção de voto. Ele também convidou aí o candidato Júlio Brandt a conhecer o seu projeto. Ele disse que todo vascaíno é bem-vindo a somar com ele, né, pessoal? Porque o Levenciano está querendo fazer um baita projeto aí para o Vasco. Segundo ele, né, pessoal, a gente ainda não viu nada na Vera. Ele disse que o futebol precisa ser encarado de maneira profissional e o Vasco não pode ficar mais nas mãos de empresário. Nesse ponto eu concordo aí com o Levenciano. Ele também disse aí que é inadmissível o Vasco ter salários atrasados para funcionários e que isso será prioridade aí na sua gestão. E também o principal diz que fechou com 2 reforços europeus, pessoal. Ele não citou nomes de jogadores, mas pode ser aí que ele já tenha fechado o contrato com alguns jogadores. Pode ser que isso seja só marketing aí para sua eleição. Eu só acredito nessas coisas aí vendo, porque promessa de político em mim não cola. Eu só acredito quando eu vejo. Mas vamos aguardar aí, ver se o Levenciano vai cumprir o que ele está prometendo, né, pessoal? Segundo ele, pode ser que venha aí jogadores de nome para o Vasco. Ele disse aí que o profissionalismo precisa ser implantado em outras áreas do clube, no marketing, no comercial, na gestão do estádio. Vamos trazer executivos remunerados em todas as áreas. Não adianta ter uma gestão bem feita em uma área e não tem em outras. Hoje o futebol precisa disso. Ele também comentou sobre os péssimos resultados do Vasco aí nas últimas temporadas e ele declarou: infelizmente, lutar para não cair tem sido a tônica do Vasco. Vamos torcer para que o Ramon, que conhece bem o clube, possa fazer aí com que isso não aconteça. O Vasco não pode entrar na briga contra o rebaixamento. Vamos trabalhar para ter um CT mais integrado possível entre a equipe profissional e as equipes de categorias de base. A gente pretende recuperar a representatividade institucional do clube. Precisamos voltar a ser o clube da inclusão, o clube do povo, sair do discurso e voltar às nossas origens. Pessoal, vamos aguardar aí, ver se o Levenciano realmente vai cumprir aí com o que ele está prometendo, se vai chegar reforço, se ele vai implantar aí, quem sabe, essa reforma de São Januário, como ele vem prometendo. Também vamos ver se ele vai trazer mais profissionalismo aí para o Vasco, que é o que a gente quer e que é o que o Vasco precisa. Como eu falei, eu só acredito em político quando eu vejo lá na prática, porque o Campelo aí, ó, prometeu muita coisa na época que ele era candidato, mas não cumpriu absolutamente quase nada, pessoal. E deu um golpe aí no Júlio Brandt. Vamos aguardar, ver como que vai ser aí. Essa política do Vasco segue indefinida. Muitos torcedores, pelo que eu pesquisei nas redes sociais, vão votar no Levenciano, pessoal. Ele estaria hoje à frente do Júlio Brandt e o Fred Lopes aí em terceiro lugar com pouquíssimos votos. Eu acho que o torcedor vai escolher o Levenciano para ser presidente do Vasco em 2021. Vamos aguardar, ver se o Júlio Brandt vai apresentar aí algumas estratégias para o torcedor sobre a sua gestão e o que ele pretende fazer com o Vasco. Pessoal, e para fechar, vamos falar aí sobre o Andrei. O Alexandre Campelo falou que não irá vender o jogador porque não chegou nenhum tipo de proposta. Teve notícias aí de que ele teria recusado uma proposta de 10 milhões pelo Andrei, pessoal. Isso não existiu. O Alexandre Campelo falou que não chegou nenhuma proposta, que se chegar algum tipo de proposta boa, o Vasco vai sim analisar e pode ser que o Andrei seja vendido, caso exista a proposta aí de verdade, né, meus amigos? Se especulou bastante o interesse do Galatasaray e da Sampdoria. E aqui no Brasil, o Atlético Mineiro também estaria interessado na contratação do volante. Vamos aguardar, ver se o Vasco vai vender o garoto Andrei. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Comenta aqui embaixo sobre as notícias de hoje. Comenta aí sobre o Levenciano. O que você acha desse candidato? Você acha que ele vai trazer esses reforços aí pro Vasco? Vai reformar São Januário? Será, pessoal? Vamos aguardar aí, quem sabe ele ser eleito presidente do Vasco, se ele vai cumprir isso. Se não cumprir, a gente cobra dele, né, meus amigos? Porque é assim que o torcedor tem que fazer. Também fala aí sobre o Campelo dizendo que não irá vender o Andrei, que não chegou proposta pro garoto. Também fala sobre o Edmundo querendo ser presidente do Vasco, se você acha uma boa o Animal ser presidente do Vasco. E também o Dinamite diz que não será candidato. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vascão!